cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou, sejamos um amor. Irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Saudamos a nossa amada igreja nessa manhã de domingo e convocamos todos que louvem a Deus, que estejam presentes para que nós possamos adorar e bendizer o nome de nosso Deus. O Salmo de número 100, o Salmo de número 29, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Então, o salmista está dizendo que nós temos que tributar a Deus. E a única maneira de nós tributarmos a Deus é louvarmos e adorarmos o seu santo nome. Que Deus possa nos abençoar, nós podemos sempre adorá-lo, espírito e verdade. Iniciamos a escola dominical desta manhã. Vamos orar. E para essa oração eu convido o nosso irmão Emanuel que nos eleve a Deus. Oremos, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, gratidão, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na escola dominical aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, peço, Senhor, abençoe o entendimento da palavra que será lida. E também, Senhor, que o Senhor abençoe os professores que estarão administrando esse momento. Senhor, peço que o Senhor também nos abençoe no decorrer desse dia, peço pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, de 25 a 33. E acompanhemos essa leitura através do nosso irmão Lucas. Leamos. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado as alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A lição dessa manhã será como serviço cristão. Fazer discípulos, como fazer discípulos, como sermos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos entoar o hino de número 284, Obediência. Ouvemos a Deus com o hino 284. Nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. É grande a seara a embranquecer, em que eu deverei trabalhar. Se, pois, há caminhos que nunca segui, uma voz a chamar-me eu ouvi.
Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Palavras terás de amor e perdão, que aos outros eu deva levar. No triste caminho do vício estão perdidos que eu devo ir buscar. Senhor, se a tua presença real meu trabalho há de fortalecer, darei a mensagem bem firme e leal. Estou pronto a cumprir teu querer. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Canto modesto eu quero encontrar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo eu vou trabalhar em prova do meu grande amor. De ti meu sustento só dependerá, e de tudo me has de prover. A tua vontade a minha será. Estou pronto a voltar-te meu ser. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Amém. Irmãos, a lição dessa manhã fala sobre obediência, fala sobre fazer discípulos, o nosso serviço como cristão. Ouçamos e vemos o que Deus tem para nossa vida nesta manhã de domingo. Irmãos, nessa manhã eu queria compartilhar com os irmãos um texto bem conhecido de todos, mas que fala assim de como devemos ser apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto me falou essa semana, eu até falei alguma coisa sobre ele na terça-feira. Em Atos 2, de 1 a 4 e de 42 a 47. O famoso texto da descida do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 42, 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens,
distribuindo o produto entre todos à medida que alguns tinham necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, aos que iam sendo salvos. Amém, irmãos. Esse texto, foi lido, é um dos textos mais empolgantes da palavra de Deus, porque retrata ali um feito, inédito, único, ímpar, a descida do Espírito Santo de forma, de maneira extraordinária. E muitos interpretam isso de maneira errada, essa descida do Espírito Santo. Era uma promessa que Deus tinha feito antes de ser assunto aos céus. E interessante, irmãos, um fato curioso nessa narrativa, é se nós retornarmos algumas páginas antes, nós vamos ver, basicamente nós retornássemos ali 50 dias antes, nós vamos ver outra situação completamente diferente dessa. Nós vamos ver ali um grupo de pessoas, esse mesmo grupo de pessoas aqui, só que assustadas, amedrontadas, com medo, literalmente trancadas numa casa. A palavra de Deus fala que as portas e as janelas estavam fechadas. Um povo que estava assustado, e trancados, confinados, a palavra hoje bem usada aí, confinados. Não com medo de uma pandemia, não com medo de um vírus, mas com medo de algo assustador, que era serem mortos, que eram serem presos por causa do Evangelho. E se nós retornarmos também 1 ou 2 dias antes disso, nós vamos ver esse líder desse grupo de pessoas traindo o seu mestre por 3 vezes, negligenciando, traindo ali o seu mestre, negando o seu mestre. Olha, irmãos, olha essa situação. E aí nós perguntamos, para nós, daqui a 50 dias, o que nós vamos fazer? Daqui a 50 dias, o que nós iremos passar? Muitas pessoas aí mais otimistas, poderiam dizer, daqui a 50 dias eu tenho certeza que nós vamos já estar presentes aí, na igreja, na forma presencial. Outros, não, daqui a 50 dias com certeza nós vamos ter a cura aí da vacina para a Covid-19. Mas, irmãos, felizmente nós não podemos, não temos condições ali de falar isso, nós não sabemos. E aí nós vemos como a nossa vida é efêmera, como nós dependemos de Deus. Mas voltando ao texto, o que mudou nesses 50 dias na vida daquele grupo de pessoas? Daí nós podemos como nós podemos evidenciar essas mudanças? Houve mudanças? Houve. Quais foram essas mudanças? Nesses 50 dias que eles ficaram ali confinados, o que aconteceu de extraordinário? O que pode acontecer na nossa vida quando nós nos propomos a fazer mudanças, na nossa vida? A primeira mudanças nesses tempos tão difíceis que nós vivemos. A primeira mudança notória que houve ali na vida daquele grupo de pessoas, foi o desejo do poder do Espírito Santo. Eles desejaram o poder do Espírito Santo. E nós vimos isso no capítulo, no versículo 4, Todos ficaram cheios do Espírito Santo
todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aqui nós vemos, né, essa necessidade aí. E Paulo também nos fala em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito Santo. Né? Enchei-vos do Espírito Santo. Isso nós vemos que foi uma promessa do próprio do Senhor Jesus Cristo. Em João, né, 14:26, como diz, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, né, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, irmãos, veja bem, esse momento ímpar na palavra, na Bíblia, né, quando fala a descida do Espírito Santo, que houve a descida do Espírito Santo, não se fala mais em nenhum momento, nem Pedro, nem Tiago, nem Paulo, porque aconteceu, foi dado o Espírito Santo a todos aqueles que creem. Né? E nós vemos então, né, que isso já aconteceu na nossa vida. O Pentecoste na minha vida já aconteceu, irmãos, no momento em que eu fui convertido. Muitas pessoas acham que devem ser batizadas pelo Espírito Santo para ter uma nova vida, uma vida plena. Não, irmãos, já aconteceu isso, né? E Paulo fala, né? Buscai a plenitude do Espírito Santo. Então aqui nós vemos que existe uma diferença, irmãos, de você ter o Espírito Santo, né? E você ter a plenitude do Espírito Santo e você estar cheio do Espírito Santo. Tá? Parece que existe aí uma etapa, etapas que nós podemos buscar mais o Espírito Santo. E aqui então houve o desejo naquele grupo de ficar cheio do Espírito Santo. Houve o desejo de uma mudança na vida radicalmente daquele grupo de pessoas onde eles buscaram o Espírito Santo. Buscaram o fruto do Espírito Santo nas suas vidas. Né? Então, irmãos, então eles deixaram ali de estar confinados, deixaram de estar reclamando da vida, estar, né? Oh Deus, o que vai ser de nós agora? O Senhor foi embora, o Senhor, né, morreu, o que vai ser de nós? Agora não, eles buscam o Espírito Santo numa comunhão muito íntima com o Espírito Santo. E essa comunhão, né, gera o fruto do Espírito. Comunhão, né, na oração, comunhão na vida, comunhão na consagração, comunhão no serviço a Deus. Na fidelidade, no amor, que são o fruto do Espírito Santo. Então, irmãos, a primeira mudança que nós vimos nesse grupo, após esses 50 dias onde eles ficaram confinados. Eles desejaram, né, a plenitude do Espírito. Desejaram o Espírito Santo, desejaram estar cheios do Espírito Santo. Isso nós temos que buscar, irmãos. Deus nos dá o Espírito Santo, mas essa mudança, esse mover do Espírito Santo, nós temos que autorizar, nós temos que buscar. A segunda mudança que houve naquele grupo, né, após aqueles 50 dias, eles ficaram confinados, a mudança de desejar amar a palavra de Deus. Isso está no versículo 14. Versículo 14, né? Então, Pedro, com toda autoridade, com toda intrepidez, ele diz: atentai às minhas palavras, o que foi dito pelo profeta Joel. Naquele momento, Pedro começa seu discurso, seu sermão, onde ele traz à tona, né, as verdades da palavra de Deus. Irmãos, e Pedro não tinha nas mãos a Bíblia, né, como eu tenho aqui, como nós estamos lendo. Pedro não tinha nas mãos nenhum pergaminho, porque o pergaminho pertencia às sinagogas, ficava nas sinagogas onde eram lidos. Os pergaminhos ficavam com os magistrados, com os fariseus,
Né? Então, veja bem, irmãos, Pedro falou ali desse contexto aí, ele chama o profeta Joel, ele chama Davi, ele faz analogia, né, de toda a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus estava no seu coração. Ele amava a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus estava no seu coração. Então, irmãos, essa mudança nós temos que pedir a Deus que renove o nosso amor pela palavra de Deus. Renove o nosso amor pela palavra de Deus. Né? É necessário que nós amemos, é necessário que nós busquemos, né? É necessário que nós gastemos tempo com a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, né? Desejando aí uma mudança em nosso viver, através do amor à palavra de Deus. E veja bem, quando nós buscamos esse amor à palavra de Deus, ela muda a nossa vida. Muda a nossa vida de forma ética, de forma moral, de forma social. Né? Você começa a ter uma nova visão das coisas. Você muda o seu modo de se comportar numa fila de supermercado, você muda o seu modo de se dirigir, você muda o seu modo de tratar os seus entes queridos, as pessoas que estão diante de ti. Você muda o seu modo de ver o seu irmão. Né? Isso, irmãos, é fruto do Espírito e uma mudança e também amando a palavra de Deus. Então é necessário, irmãos, que nós amemos a palavra de Deus. Busquemos mais a palavra de Deus, porque ela é a fonte da nossa vida. Ela é a palavra de Deus falando aos nossos corações. Né? Então, nós vemos aí, né? Então, aí Deus fala, né? Quanto o salmista nos diz, quanto amo a tua lei, e nela medito de dia e de noite. Aquele grupo de pessoas mudaram as suas vidas a partir da palavra de Deus. Terceira mudança que houve naquele grupo de pessoas após esses 50 dias de confinamento, né? Eles tiveram comunhão com os santos. Isso está no capítulo, no versículo 46. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, irmãos, aqui eles perseveravam diariamente, né? Buscavam diariamente. O que é isso, irmãos? Não estou dizendo aqui que eles acordavam na igreja, dormiam na igreja, né? Não estou dizendo que nós devemos ser aí como um dito popular, ser rato de igreja, irmãos. Mas é uma mente transformada, uma mente que busca, né, busca viver o que? Um comprometimento, né? Busca viver aí uma forma de viver uns pelos outros, uns preocupados com os outros, uns preocupados com a necessidade do outro, uns solícitos com os outros. Então, nesses 50 dias, né, onde eles ficaram confinados, houve essa mudança, certo? Eles não viviam mais cada um por si, trancados. Não é, eu tenho que me proteger e, né, deixa as outras pessoas se virarem como podem. Mas não, irmãos, eles buscaram uns ajudarem os outros de todas as formas, de todas as maneiras. Então aí, irmãos, nós vemos aí que é o desenvolver o que Jesus Cristo deixou a nós. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Ali eles estavam justamente aplicando o que Jesus tinha deixado para eles. Amando o próximo, fazendo bem ao próximo, acudindo o necessitado, né? Dando uma palavra de consolo, dando uma palavra de conforto,
aos necessitados. Muitas vezes, quando nós falamos isso, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Não é isso que está dizendo aqui, irmãos. É uma vida onde você busca, você ora com o irmão, você liga para o irmão, você procura ajudar o irmão no que você, nas atribuições que Deus te deu, nos dons que Deus te deu. Os dons nossos foram dados por Deus com esse objetivo, comunhão com os santos, ajudar os irmãos, né? Ajudar na forma que Deus te deu. Você não tem dinheiro, mas você tem um tempo para ouvir o irmão, você tem um tempo para ligar para o irmão, você tem tempo para ir na casa do irmão, ajudar o irmão a fazer alguma coisa. É isso que eles faziam. Eles dividiam o tempo com os irmãos, vivendo aí numa comunhão de santos, com os santos e de santos, né? Isso, né, tem se mudado hoje, né? Nós estamos vendo essa mudança, né? Os incrédulos estão enxergando isso, que você não consegue viver mais sozinho numa sociedade. O mundo após a pandemia tem que mudar, né? Tem que mudar. Descobriram que sozinho ninguém consegue viver. Um depende do outro, um depende da felicidade do outro, um depende uns depende dos outros. E nós, crentes, já sabemos disso quantos anos antes, quanto tempo antes. A palavra de Deus nos falou aqui, há 2000 anos atrás, que teria que ser assim a vida do cristão. Certo? E o presbítero Rogério, nos cultos de quinta-feira, fala isso. Poxa, uma sociedade brasileira que se diz cristã, que 80% são cristãos. Estou dizendo, né? Presbiterianos, batistas, estou dizendo cristãos, que tem a sua religião baseada na palavra de Deus, baseado no cristianismo, né? E vivendo de uma maneira totalmente orgulhosa, corrupta, individualista, né? Certo? Uma coisa está errada. E aqui está a mudança, né? Que eles viram a necessidade que tinham que mudar, viver uma vida de acordo com o que a palavra de Deus diz. Amar a Deus acima de todas as coisas é amar o próximo para ti mesmo. Buscar o bem do próximo. Então houve uma mudança aí. Então o Espírito Santo tocou, né, para que eles vivessem de maneira que suas vidas fossem uma única, verdadeira adoração a Deus. Quarta mudança, irmãos. Nós temos que mudar a nossa oração. Versículo 42. E perseveravam na doutrina, né, na palavra de Deus, dos apóstolos, na comunhão, né, que nós falamos também aqui agora, no partir do pão, que também faz parte da comunhão, e nas orações. As orações. Então, perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que também mudou naqueles 50 dias, irmãos. Foram as orações da vida deles, a forma de como eles oraram, o que eles pediam agora a Deus, o que eles suplicavam a Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós e se move em nós, né, nós somos levados a viver uma vida, né, de adoração através das nossas orações de adoração, de agradecimento a Deus, de agradecimento a Deus, de adoração a Deus, né, de súplicas, de ações de graças a Deus. Nós agradecemos que nós entendemos, o Espírito toca o nosso coração para que nós entendemos que tudo vem de Deus, tudo vem das dadivosas mãos de Deus. Nós não somos nada se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Nada. Nada. Não é nosso dinheiro, não é nossa cultura, não é nosso bem-estar, não é nossa profissão, não é nossa formação acadêmica. Tudo vem de Deus e Deus usa isso
para a nossa graça. Né? E então, né, nós temos que agradecer a Deus através da oração. O Salmo de número 5, lido domingo passado, né, versículo 1 a 3, fala: de manhã, Senhor, né, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então o salmista dizendo que ele, na primeira hora do dia, ele já ora a Deus e apresenta a Deus a sua oração, o seu agradecimento por tudo que Deus tem feito, pela noite, né, dele e dormida, porque ele pode se levantar com os próprios pés, ele abre os olhos e vê toda a glória de Deus diante de ti. Ele ora e fica esperando novamente, mais um dia, as bênçãos, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Né? O poder da oração. Então, as nossas orações, elas não mudam a vontade de Deus. Sabemos disso. Né? Estamos estudando, sabemos disso. Mas, irmãos, sem a oração, Deus não starta as bênçãos que Ele tem para nós. Sem a oração, Deus não starta as bênçãos que Ele tem para a igreja. É difícil entender isso, né? Mas é assim que acontece. Então, as nossas orações não mudam a vontade de Deus, mas é um instrumento de comunhão com Deus e é um instrumento onde Deus nos abençoa. Nos abençoa. Certo? E oração é tudo na vida do cristão. É um meio de graça, né? É um meio onde nós temos comunhão com Deus. Muitas vezes nós achamos que oração é só por causas espirituais, né? Mas nós devemos orar por tudo, por tudo. E quando nós oramos por tudo, Deus abençoa, Deus muda a nossa forma de pensar. Quando você ora pelo seu trabalho, você chega no seu trabalho, você ora, você muda a sua forma de tratar os seus companheiros, tratar o seu chefe ou os seus subordinados. Quando você ora, quando você está na sua casa, nos seus trabalhos domésticos, você muda a sua forma de agir, de trabalhar, de ver as coisas. O Espírito Santo agindo em você, né? Agindo em você ali naquele momento. E nós vimos na pandemia que a igreja não é um prédio físico, né? Nós sabemos disso e nós comprovamos isso. Nós estamos aqui em comunhão, não estamos na igreja, mas estamos em comunhão da mesma forma, da mesma maneira, o Espírito agindo do mesmo jeito. Porque Deus é Espírito, importa os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Né? Então, irmãos, a igreja é nós, é o povo de Deus. A igreja é um movimento, né? Um movimento constante. Ela não para. Né? O tempo está fechado. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo está agindo, está aí movimentando, e ela é dirigida pelo Espírito Santo. Né? A igreja somos nós. Né? Então peça a Deus, irmãos. Peça a Deus que te dê mais comunhão com Ele através das nossas orações. Que nós podemos ser agraciados, podemos ser bênçãos. Estamos orando pelo irmão, estamos orando pela igreja, estamos orando pelo conselho, orando pelo pastor, orando pela pátria, orando por todas as pessoas. Deus vai se alegrar com isso e vai derramar sobre nós as bênçãos. Irmãos, como você está vivendo? Como você está vivendo como discípulo de Cristo? Ainda está com medo, irmãos? Ainda está preso? Ainda está naquela casa lá com as portas trancadas? Né? Com as janelas trancadas? A pandemia veio para fazer um novo normal, né? Veio para transformar, né, a nossa forma de ver a vida, nossa vida cristã. Certo? Ainda estamos, né, naqueles 50 dias de reclusão, ainda
não deixamos o Espírito Santo tocar em nós, ainda nós não estamos amando a palavra de Deus como deveríamos amar, como Deus, né, nos pede para ter comunhão com Ele, né? Então, irmãos, como nós estamos vivendo, nós estamos sendo tocados pelo Espírito Santo, como nós estamos vivendo no corpo de Cristo, certo? Não precisamos estar presentes na igreja para sermos corpo de Cristo, irmãos. Temos meios, métodos, tecnologias para sermos corpo de Cristo, mesmo não presentes. Como você está agindo, né? Como em Atos 2 aqui, como os apóstolos viviam. Ore, starte as bênçãos de Deus para a sua vida. Sabe? Muitas vezes Deus tem bênçãos para nós, mas nós temos que startar através das orações que Deus tem para a sua igreja. Através de você, através do dom que você tem. A partir daí, você vira aquele grupo, né, que mudou radicalmente a sua vida. Através, né, dessas 4 mudanças. Como você se vê como apóstolo de Jesus Cristo, como discípulo de Jesus Cristo? Você tem pedido a Deus o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo? Você tem amado a Escritura de Deus? Né? Você tem vivido uma vida de comunhão com os irmãos, mesmo separadamente? Temos como condição de fazer isso. Você tem orado como os discípulos oraram ali, pediram, né, poder, pediram, né, bênçãos, graças para Deus? Pense nisso, irmãos, né? E Deus possa nos abençoar, e Deus possa nos transformar em discípulos de Cristo. É isso que a igreja é. Nós somos discípulos de Cristo. Nós não estamos aqui para fazer ser um balcão de bênçãos espirituais, bênçãos, né? Estamos aqui para chamar pessoas para simplesmente um culto, né? Um show. Nós estamos aqui para sermos discípulos de Cristo, propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Que Deus realmente nos abençoe, que Deus, né, coloque em nosso coração o desejo aí de mudanças, o desejo aí de nós sermos transformados para vivermos uma vida na Sua presença. Também agora vamos ouvir a aula do departamento infantil, que hoje será ministrada pela nossa irmã Ana Luísa. Vamos ver o que Deus tem falado com as nossas crianças. Bom dia! Na aula de hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus que nos dá a direção para o caminho certo e seguro. O texto de hoje é o Salmos 119, 105. É para decorar, hein? Vocês conseguem ler comigo? Então vamos lá. Salmos 119, versículo 105. Diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos de novo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, vamos fazer uma experiência? A luz vai se apagar e a gente vai tentar enxergar alguma coisa. Vamos lá? Vocês estão enxergando alguma coisa? E agora? Vamos tentar de uma maneira diferente? Agora vocês conseguem enxergar alguma coisa? Então, é porque a luz nos dá mais facilidade de enxergar no escuro.
Deus nos mostra o caminho que devemos seguir, assim como a lanterna nos mostra o caminho que devemos andar quando está escuro. A palavra de Deus traz a resposta e a direção para toda a nossa vida. Geralmente queremos fazer as coisas certas, mas nem sempre sabemos como fazer. Para Deus é importante que saibamos fazer as coisas certas. Isso é fazer sempre o que Ele nos ensina na Sua palavra. Nesse salmo também podemos aprender como a palavra de Deus traz felicidade. O salmista mostra que aquele que obedece aos mandamentos de Deus é feliz. Vamos ler outro versículo. Salmo 119, versículo 47. Vamos ler? Vamos lá. Aqui diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Crianças, quando amamos a Deus, somos muito felizes por obedecer aquilo que está na sua palavra. Jesus também nos ensinou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jó 14:15. João 14:15. Quando eu obedeço a palavra de Deus, me livro do mal. Por exemplo, quando falo sempre a verdade, pessoas acreditam em mim. Então, temos que aprender que a palavra de Deus é como lâmpada e que a palavra de Deus nos traz felicidade. Vamos cantar uma musiquinha? Vamos lá! Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. E essa foi a aula de hoje, crianças. Vamos fazer a oração? Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça que a gente tenha um ótimo dia. Obrigado e faça que a gente aprenda sempre mais e mais da Tua palavra. Obrigado por essa aula. Obrigada porque o Senhor nos traz alegria e felicidade. Obrigado por tudo. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças! Até a próxima aula. Deus abençoe a vida das nossas professoras infantis, Deus abençoe a vida das nossas crianças, né, que elas realmente cresçam em estatura e graça diante de nosso Deus. E agora, irmãos, vamos passar aos nossos aniversariantes da semana. Essa semana temos um aniversariante muito especial, né? Dia 27 faz aniversário o Conjunto Maranata. Que Deus possa estar abençoando cada componente desse conjunto. São 27 anos de existência que tem levado aí a palavra de Deus através dos cânticos, de louvores,
tem agraciado aí, né, a nossa vida com cantos de louvores. Deus possa abençoar ricamente a vida de cada componente. Né? Não deixe de orar pelos ministérios da igreja. Né? Não deixe de orar pelo coral, pelo conjunto, pelas sociedades internas, né, que fazem o trabalho de Deus, que são também discípulos de Deus para levar o Evangelho a todos nós. E, irmãos, avisos, os nossos trabalhos, né? Temos trabalhado todas as semanas, né? Segunda-feira, reunião de oração, através do Zoom, às 20 horas. Terça-feira, culto nos lares, online, também às 20 horas. Quinta-feira, estudo bíblico online, às 20 horas. Todos eles são feitos através da plataforma do Facebook, WhatsApp e Zoom. Está à disposição dos irmãos, né, no WhatsApp da igreja. É só acessar o WhatsApp da igreja no dia da reunião de oração. Vai ali haver um link em azul. Clicando em cima do link azul, já abre as salas. Os irmãos já vão poder ver aí uns aos outros. Participe dos nossos trabalhos. Também, irmãos, domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19h30, culto de ações de graça, culto de louvor ao nosso Deus. Não deixe de participar dos nossos cultos, dos nossos trabalhos. E hoje, né, às 19h30, nós temos um culto especial, um culto de ação de graça em nome de nosso Deus, pelos 27 anos do Conjunto Maranata. Um culto onde vamos cantar louvores, onde o conjunto vai louvar a Deus pelos 27 anos de existência, onde Deus agiu, Deus está agindo na nossa igreja. Esse é um grande ministério, um ministério que é voltado para a música, mas também nós temos que apoiá-los, irmãos. Vamos ouvi-lo, vamos estar presente online nesse culto. Vai ser um culto especial, um culto onde vamos louvar a Deus pelos 27 anos, né, do nosso Conjunto Maranata. Irmãos, vamos encerrar a Escola Bíblica Dominical desta manhã com uma oração, e após a oração recitaremos o morto por todos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, a vida que tu nos deste. Agradecemos, ó Pai, esse espetáculo que é a nossa vida, que o Senhor faz maravilhas todos os dias diante de nós, nos dando vida, saúde, nos dando alimento, nos dando, Senhor, abrigo, e o Senhor também nos dá salvação através de Cristo Jesus. Obrigado porque fomos, Senhor, justificados. Agora o pecado não tem mais poder sobre nossas vidas. Somos servos de Ti, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, através das nossas orações, através dos nossos cânticos, através da leitura da Tua Palavra, através, Senhor, de cada ato de nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos por a bênção que Tu nos tem nos dado, Senhor. Também, ó Pai, queremos Te agradecer a vida do Conjunto Maranata, que completa mais um ano de vida. Abençoe a cada jovem, cada componente desse conjunto. Que as bênçãos de Deus estejam sobre eles, ó Pai. Que eles sempre se disponham a buscar, adorar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a servir-Te. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos realmente discípulos do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Teu Filho Jesus, que pedimos, agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Irmãos, o morto se encontra em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Os irmãos tenham um bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e voltemos novamente a nos congregar online às 19h30 para adorarmos a Deus em culto solene. Obrigado, irmãos. Irmãos, é com muita alegria e contentamento no coração que informo a nossa amada igreja que o Conselho reunido na sua última reunião
deliberou a retomada dos nossos cultos de forma presencial a partir de 4 de outubro. O Conselho, agindo de forma bíblica, tanto em Tito 3 como 1 Pedro 2, irá respeitar totalmente, integralmente, obedecendo o Plano São Paulo e o Decreto Municipal 1319 de 1º de setembro de 2020. E, irmãos, que permite aí o retorno, né, presencial em cultos religiosos. E, irmãos, com a capacidade de 40 pessoas, é a nossa capacidade limite em relação ao tamanho da nossa igreja. Tivemos uma reunião com nossos diáconos, e os quais eles estão capacitados, né, para recebê-los de forma segura, para que todos possam adorar ao nosso Deus, sem prejudicar a saúde de nenhum de nossos queridos e amados irmãos. E os procedimentos, né, para isso são os mesmos de qualquer outro estabelecimento, né? Medição de temperatura, álcool gel, né, barreira sanitária, uso de máscaras, que é obrigatório e é inegociável, e distanciamento mínimo de 1,5 m e sem aglomerações. Sem aglomerações, irmãos. Aí, mas presbítero, quem poderá participar dos cultos? Conselho reunido, pensando, discutindo, olhando as leis todas, né? Entendeu que a lei não proíbe maiores de 60 anos, nem menores de 8 anos de frequentar os cultos. Mas é uma questão de aconselhamento, aconselha, né, que essas pessoas com comorbidade, né, e crianças menores de 7 anos ficam em casa. É um aconselhamento, não é uma proibição. Nós não vamos proibir ninguém. Mas, presbítero, como que eu vou à igreja? Então será agendado via WhatsApp ou uma planilha no Google, né, que vai permitir, vai estar disponível a partir dessa semana, né, no WhatsApp da igreja. Então, irmãos, fique atento, né, ao WhatsApp da igreja, que irá ter uma planilha ali onde o irmão irá acessar, irá colocar o seu nome, irá agendar um culto para dia 4 de outubro. Tá? Dando as 36 pessoas, falei 40 na primeira vez, agora reduzi para 36, porque nós vamos deixar 4 vagas para visitantes, pessoas inesperadas que podem chegar na igreja a qualquer momento. Então essas 36 pessoas, né, se encerram aquela semana, aquela lista. E irá começar uma nova lista semana que vem. Essa lista é importante, primeiro, para a gente acompanhar o número de pessoas, estar dentro da lei. Segundo, caso alguma pessoa dessa lista, né, tenha tido, né, algum contato, né, ou tido algum suposto, né, da Covid, nós iremos saber com quem, né, aonde ela esteve, né, com quem ela teve contato, e vamos anunciar às outras pessoas, né, para tomarem os devidos cuidados. Então essa lista é importante para, né, não só controle de acesso, mas controle também de pessoas que podem estar infectadas, né? Então vamos tomar todas as providências necessárias, né? Essa lista ela se encerra, né, toda sexta-feira às 18 horas. Né? Toda sexta-feira às 18 horas. Então fique atento, irmão, no WhatsApp da igreja, né? Essa semana, para que você possa se inscrever. Né? Se você não se inscrever nessa semana, não tiver condição, tudo bem, irmão. Na semana que vem você vai ter outra chance. Você se inscreveu nessa, na próxima semana dê a chance para outra pessoa também participar. Né? Então, irmãos,
infelizmente, né, são normas, né, que como cristãos nós temos que obedecer, né? Gostaríamos que todos os irmãos pudessem congregar juntos conosco, mas ainda não é possível, né? Então nós pedimos a compreensão de todos os irmãos, pedimos que continue a orar pela nossa igreja, continue a orar pelo conselho, continue a orar pelo pastor. Pedimos que amem a nossa igreja, né? Pedimos que, porque é uma igreja que é constituída por homens que são falhos, homens que cometem erros, homens pecadores. Mas estes homens, irmãos, eles foi dado por Deus o dom de administrar essa igreja. Eles têm feito o que melhor para a nossa igreja, né? Vamos então, irmãos, estar orando, né, para que a nossa igreja agora comece a andar novamente nessa forma presencial. E também não vamos deixar, isso é muito importante, acabei esquecendo, mas não vamos deixar, né, de também transmitir o culto, né, agora ao vivo, online. Vai ser um culto transmitido ao vivo. Então, o irmão que não pôde se inscrever vai ver o mesmo culto, da mesma forma, certo? Com os outros irmãos que estão presentes, né? Vamos estar em comunhão da mesma maneira, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, irmãos, oremos pela nossa igreja. E nós nos veremos domingo, né, que vem às 19h30. Os irmãos, né, estejam na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.